A velha estratégia de Elsa. Eu costumava acreditar que se amasse meu filho o suficiente, ele um dia aprenderia a ser grato. Mas jamais imaginei que o mesmo filho, que criei com minhas próprias mãos, secretamente contrataria um seguro de vida colossal em meu nome, planejando fazer minha morte parecer um acidente infeliz durante uma suposta trilha. O que ele não sabia era que fui eu quem deu o início ao verdadeiro plano. Klaus, acabei de transferir R$3.000. Tenho 3.000 para sua conta. Eu disse ao meu filho, Klaus, com a mesma voz suave de sempre. Certifique-se de comprar bons suplementos para a Anneliese. Cuide bem dela e do bebê. Sim, Klaus riu imediatamente, com um tom otimista e natural, como se sempre tivesse sido o marido carinhoso e o filho grato que fingia ser. Claro, mãe Elsa, em breve serei pai. Acredite, vou cuidar muito bem da Anneliese e do nosso pequeno tesouro. Eu estava prestes a dizer algo mais, talvez apenas para saborear o momento, quando ele me interrompeu abruptamente. Tudo bem, mãe, preciso ir. Tenho algo para resolver por aqui. Não havia o menor vestígio de gratidão em sua voz, nem um simples obrigado. Engoli o travo de decepção e forcei uma resposta suave. Tudo bem, então. Eu te amo, meu querido. Mas assim que estava prestes a desligar, ouvi a frase que ecoaria em minha cabeça pelo resto da minha vida. Lá se foi o dinheiro que a velha mandou, disse uma voz, e meu coração despencou. Era a voz de Anneliese. Eu paralisei, prendendo a respiração, agarrando-me a uma última faísca de esperança. Talvez Klaus dissesse algo, qualquer coisa, para me defender, mesmo que fosse uma meia palavra. Mas eu não poderia estar mais enganada. Klaus riu zombeteiramente, com um tom cortante e desdenhoso. Ela é muito cautelosa. Tivemos que fingir uma gravidez só para conseguir a grana. Meus dedos começaram a tremer. Agarrei o telefone com mais força, sem perceber. Naquele momento, todas as minhas memórias calorosas se estilhaçaram como vidro frágil, deixando apenas um frio glacial em meu peito. Klaus sempre foi imprudente com dinheiro. Antes do casamento, ele vinha constantemente até mim, pedindo esmolas, às vezes centenas, às vezes milhares, às vezes dezenas de milhares, e eu sempre o ajudava. Quando ele acumulava dívidas de jogo no bairro do Batel, Curitiba, eu era quem resolvia seus problemas, um por um. Mas eu não era ingênua. Eu sabia como ele era. Eu sempre guardava um pouco, mantinha uma rede de segurança para o caso. Desta vez, no entanto, baixei completamente a guarda porque ele disse que a Anneliese estava grávida. E agora, finalmente, eu via a verdade. Uma verdade mais fria do que o inverno mais rigoroso de Gramado, mais afiada do que qualquer faca. Após o casamento, Klaus raramente me visitava. Os telefonemas se tornaram cada vez mais esporádicos. Eu dizia a mim mesma que ele estava apenas ocupado, que a vida de casado era desgastante e inventava desculpas para ele. Mas hoje percebi, eu nunca tive um papel no mundo dele. Pelo telefone, ouvi a voz alegre de Anneliese tagarelando com Klaus sobre como eles gastariam meu dinheiro. Fiquei paralisada no meio da sala de estar, ainda segurando o telefone, enquanto um silêncio profundo ecoava em meus ouvidos, como se o mundo inteiro estivesse rindo de mim. Só quando a linha finalmente foi cortada, percebi o quanto me arrependia de tudo. Mas o trágico era que essa percepção vinha tarde demais. O que eu não esperava era que Klaus aparecesse na minha porta 2 dias depois. Depois de tantos anos sozinha, o som de alguém batendo na porta era quase estranho para mim. Esfreguei os olhos, fui até a porta e a abri. Lá estava Klaus, com Anneliese ao seu lado. Ofereci a Klaus um sorriso caloroso, tentando manter o tom mais natural possível. O que te traz aqui hoje? Ele sorriu como se tudo estivesse perfeitamente normal, entregou-me uma sacola com algo dentro e a colocou em meus braços. Sem pensar muito, ele disse: eu tive o dia de folga e pensei em vir ver como você estava. Também te trouxe alguns suplementos. Pensei que um pequeno empurrão poderia te fazer bem para se manter saudável. A Anneliese interveio rapidamente, exibindo aquele sorriso polido e perfeitamente ensaiado. Elsa, você não faz ideia. Klaus fala de você o tempo todo em casa. Ele só tem estado muito ocupado para nos visitar. Olhei para os dois e não pude evitar rir por dentro. Eles estavam realmente imersos em seu teatro, interpretando seus papéis com perfeição. Ora, então, eu disse suavemente. O fato de pensarem em mim assim significa muito. Dei um leve tapinha no braço de Klaus.
Entrem. Assim que entrou na sala, Klaus fez um gesto para que eu me sentasse. Mãe, não fique aí parada, vamos conversar um pouco. Eu já sentia que aquela visita não era apenas um encontro amigável, e de fato ele coçou a cabeça com aquela descontração calculada, lançou um olhar lateral para Anneliese, e então disse, quase casualmente: Bem, você sabe que Anneliese está grávida. O apartamento onde moramos é muito pequeno. Estávamos pensando se poderíamos morar com você por um tempo. Não respondi imediatamente. Apenas olhei para eles e sorri levemente. Anneliese interveio rapidamente, soltando um suspiro suave, como se a ideia lhe causasse dor. Tem sido muito difícil, Elsa. O lugar é tão pequeno e agora com o bebê chegando não é saudável nem para mim nem para ele. Ali estava. Eles estavam de olho naquela casa há muito tempo. A casa em que moro, no bairro Água Verde, fica perto do centro da cidade. Silenciosa, segura, com tudo por perto. O valor do imóvel ultrapassou há muito tempo a marca de R$1 milhão. Klaus cresceu aqui. Ele sabe exatamente o quanto vale. Eu balancei a cabeça levemente, com a voz calma. Claro que podem. Os olhos de Klaus se iluminaram imediatamente, mas algo em seu rosto mostrava que ele não estava totalmente satisfeito. Ele hesitou, depois insistiu um pouco mais para sondar o terreno. Bem, já que vamos morar aqui de qualquer maneira, talvez fizesse sentido passar a casa para o meu nome. Assim, posso cuidar do IPTU e da manutenção, e você fica livre dessa responsabilidade. A Anneliese continuou com a voz suave, quase condescendente. Exatamente, Elsa. Somos uma família, certo? Você já fez o suficiente. Você deve relaxar, sem ter que se preocupar com tarefas domésticas ou contas. Ao ouvir o pequeno dueto deles, senti um estranho distanciamento, quase diversão. Houve um tempo em que eu me perturbaria com cada demanda de Klaus, sacrificaria tudo por ele. Mas agora ele agia como se tudo o que eu possuía lhe pertencesse por direito. Como se bastasse dizer, você é minha mãe, para que eu me rendesse e lhe entregasse o mundo. Mas desta vez não houve a menor onda em meu coração. Claro, eu disse suavemente. Klaus paralisou. Por um momento, a surpresa brilhou nos olhos de Anneliese, como se não esperassem que fosse tão fácil. Fiz um bico e continuei a sorrir enquanto olhava para eles. Vá em frente. Continuem com o pequeno show de vocês. Estou curiosa para ver até onde pensam que podem ir. Desde que concordei que Klaus e Anneliese se mudassem para minha casa, a atmosfera mudou de forma sutil, mas inconfundível. No segundo dia, Anneliese se aninhou ao meu lado no sofá com aquele sorriso doce e bem ensaiado. Elsa, ela disse suavemente, como está indo a mudança de nome? Olhei para ela e suspirei baixinho. Ainda vai levar alguns dias. O processo é um pouco mais complicado do que eu pensava. O sorriso dela endureceu por um instante, mas ela se recuperou rapidamente com uma risada despreocupada. Sem problemas. Não estamos com pressa. Nós esperamos. Claro que esperariam. Não tinham escolha. Até que os documentos estivessem prontos, a casa ainda era legalmente minha. A partir daquele dia, o comportamento dele se transformou em algo estranhamente saudável. A Anneliese começou a acordar cedo para preparar meu café da manhã. Klaus, que não levantava um dedo há anos, de repente se ofereceu para limpar a cozinha. Cada palavra, cada gesto era revestido de doçura. A imagem perfeita de uma nora amorosa e um filho atencioso. Mas eu sabia que não era real. Era tudo uma encenação. Eles estavam apenas esperando o momento certo. Klaus nunca foi de servir ninguém. Quando criança, ele me tratava como uma empregada. Esperava refeições e favores como se fossem direitos de nascença. Como adulto, mal se dava ao trabalho de me ligar, muito menos de demonstrar qualquer forma de afeto. E agora, de repente, ele estava limpando minha mesa de jantar. Que piada! Passei a vida criando-o, sacrificando tudo pelo futuro dele e, em troca, ele não me via como nada além de uma mina de ouro a ser explorada. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Virei-me na cama, atormentada por uma pergunta que não me deixava em paz. Eu fui muito fria, muito cruel, mas se eu fosse realmente fria, eu o teria perdoado tantas vezes, eu lhe teria dado uma chance após a outra. Eu sempre continuei esperando que ele mudasse. Sempre continuei acreditando que o amor maternal sincero poderia curar tudo. E justamente quando me perguntava se tinha me distanciado demais, ouvi sussurros vindos da sala de estar.
Não sou de bisbilhotar, mas naquele momento algo me impeliu a me mover lenta e silenciosamente em direção à porta. Encostei o ouvido na madeira, e o que ouvi se tornou uma lembrança que eu jamais poderia apagar. Assim que alugarmos a casa, vamos colocá-la para fora, disse Klaus em voz baixa e fria. Eu paralisei. Annelise riu, mal contendo sua excitação. Exatamente. E até lá, toda a herança dela deve ser nossa. Minha mãe, zombou Klaus. Não significa nada para mim. Ela é apenas um peso morto. Agora que tenho você, para que preciso dela? Um calafrio percorreu minha espinha. Este era o filho que eu amei com tudo o que tinha. Eu mantive nosso lar unido. Eu o criei, tirei-o de todos os apuros e dívidas. E agora, aos olhos dele, eu não era nada além de um fardo. O que eu fiz de tão errado? O que eu fiz para criar um ser humano tão ingrato e cruel? Talvez eu o tenha amado demais, tenha me entregue com muita liberdade, acreditando que o amor se baseava no sacrifício altruísta. E talvez esse sacrifício o tenha ensinado que tudo lhe era devido. Minha mente viajou para uma memória que eu não visitava há anos. Klaus ainda estava na universidade quando entrou pela primeira vez no mundo do jogo. Ele acumulou dezenas de milhares de reais em dívidas antes que eu percebesse. Quando os agiotas batiam à sua porta, eu percebi o quão fundo ele havia caído. Ele se ajoelhou aos meus pés, soluçando, implorando para que eu o salvasse e jurando nunca mais jogar. E eu acreditei nele com muita facilidade. Eu o separei de suas contas bancárias, o tranquei em casa, na esperança de que ele finalmente visse o dano que estava causando. Mas em vez disso, ele ficou furioso. Ele quebrou coisas, chutou portas e gritou ameaças. Se você continuar assim, eu me mato, ele berrou. Ainda assim, eu não podia desistir dele. Eu ansiava por acreditar em uma esperança, até que um dia eu lhe trouxe um prato de sopa quente. Ele o arrancou da minha mão e jogou no meu rosto. O líquido fervente queimou meu braço, deixando-o vermelho e em carne viva. Ele estava parado sobre mim, furioso. Por quanto tempo você pretende me atormentar? Lembro-me de estar ajoelhada ali, em silêncio, limpando a tigela quebrada e a sopa derramada, enquanto minha pele formava bolhas, sem dizer uma palavra. Foi errado salvá-lo, dar-lhe outra chance. O meu verdadeiro erro foi acreditar que alguém tão emocionalmente vazio poderia aprender a amar. Agora, na superfície, a vida dele parecia mais organizada do que nunca, mas ele só havia se tornado mais frio, mais calculista, mais ganancioso. Aos olhos dele, eu não valia mais nada. Naquela noite, finalmente chorei até adormecer. O que eu não sabia era que algo ainda mais cruel me esperava. A luz da manhã infiltrava-se pelas persianas, lançando raios suaves pela sala enquanto eu abria os olhos lentamente. Por hábito, virei-me para a beira da cama. Mas o tapete ao lado da cama estava vazio. Não havia vestígios do velho companheiro que se aninhava aos meus pés todas as manhãs, acordando-me com seu pequeno focinho molhado. Um nó apertado se formou no meu peito. Sentei-me, puxei o cobertor e olhei instintivamente para a porta do quarto. Goofy deveria estar lá, esperando, abanando o rabo, pronto para nosso habitual passeio matinal no jardim, mas hoje ele não estava. Goofy, vem cá, meu querido. Chamei, batendo palmas e indo em direção à porta enquanto vasculhava a sala de estar. Olhei no sofá, debaixo da mesa de jantar, ao lado da escada. Nada. Fui para a cozinha. A tigela de água dele, ao lado da geladeira, ainda estava cheia, o que significava que ele havia estado em casa na noite anterior. Mas a tigela de ração estava vazia. Uma onda de inquietação subiu no meu peito. Goofy, chamei novamente, desta vez mais alto, enquanto ia para a porta dos fundos. Saí para o jardim. A grama recém-cortada brilhava com o orvalho. O ar da manhã cheirava a terra, mas eu não conseguia aproveitar. Goofy, vamos, isso não tem graça. Ecoou minha voz no silêncio. Mas apenas o chilrear dos pássaros me respondeu. Meus dedos ficaram frios. Aquela inquietação persistente havia se transformado em algo mais sombrio. Medo. Corri de volta para dentro e vasculhei todos os cômodos. Olhei atrás do sofá, debaixo da cama, nos armários, atrás das portas do banheiro. Ainda nada. Finalmente, fui até a cama dele. Vazia.
Aquele pequeno canto, que antes estava cheio de cobertores velhos, brinquedos de mastigar e sua bola de apertar favorita, estava agora imaculado, como se nenhum cachorro jamais tivesse morado ali. Então eu entendi. Ele não tinha fugido. Eles o tinham levado. Um arrepio percorreu minha espinha como uma faca. Eu me virei e fui para a sala de estar. Klaus e Anneliese estavam sentados à mesa, tomando café da manhã, completamente despreocupados. Anneliese arranhava o prato com as unhas bem cuidadas, produzindo um rangido irritante. Parei, tentando manter minha voz calma. Klaus, Anneliese, vocês viram o Goofy? Klaus nem sequer levantou o olhar. Ele mordeu uma fatia de bacon e acenou com a mão com indiferença. Ah, o cachorro! Eu o tirei esta manhã e o descarreguei em algum lugar. Um estrondo ensurdecedor explodiu na minha cabeça, como se tivessem esvaziado meu corpo inteiro com um golpe. O quê? Minha voz saiu engasgada. Cavei as unhas nas palmas das mãos, lutando para manter o controle. Klaus finalmente olhou para cima, mastigando sua comida com indolente indiferença. É só um cachorro velho, sempre no caminho. Pensei que a casa seria muito mais tranquila sem ele. Meus ouvidos zumbiam. Um nó se formou no meu estômago, como se tivessem me socado. Você não tem ideia do quanto ele significava para mim. Eu disse com a voz trêmula, minhas pontas dos dedos pálidas e agitadas. Ele encolheu os ombros, totalmente impassível. Qual é, mãe? Não faça drama. Você tem 60 anos. O que você faz com um cachorro? Você desperdiçou 12 anos e sabe-se lá quanto dinheiro com aquele vira-lata. Eu te fiz um favor. Agora você não precisa mais se incomodar. Eu o encarei, sem palavras. Meus lábios tremiam. Anneliese pousou a colher, limpou a boca com um guardanapo e disse, com a maior casualidade. Honestamente, Elsa, você deveria agradecer ao Klaus. Ele tomou a decisão certa por você. Não respondi. Fiquei ali, congelada. Meu olhar caiu sobre a mesa de centro. Havia uma foto antiga e desbotada. Nela, eu estava sentada no sofá, segurando o Goofy de 1 ano em meus braços e sorrindo com um calor que ainda me lembrava vividamente. Aquele cachorro tinha sido meu conforto, meu companheiro, minha única constante. E agora eles o tinham tirado de mim sem um pingo de remorso. O sol da manhã entrava pelas janelas, mas eu nunca tinha me sentido tão fria. Era como se meu coração finalmente tivesse se partido, caindo em um abismo tão escuro e profundo que eu não conseguia nem encontrar o chão. Klaus já havia me machucado antes. Eu engoli a dor, aceitei que havia criado um homem ingrato e egoísta. Mas eu nunca pensei que o golpe final, aquele que finalmente me quebraria, viria por causa de um cachorro. Naquele momento percebi com clareza dolorosa. Era a hora de encerrar esta fase de relacionamento mãe-filho de uma vez por todas. Enquanto me afastava da mesa de jantar, Klaus e Anneliese ainda não mostravam nenhum sinal de remorso. Pareciam até acreditar que seu comportamento era totalmente justificado. Passei a tarde inteira sentada em meu quarto, em silêncio, enquanto meu coração voltava lentamente a um estado de calma misteriosa. Goofy, se você ainda estivesse aqui, eu gostaria que você visse isso. Que você visse como eles pagarão por sua crueldade. No dia seguinte, voltei com um documento cuidadosamente disfarçado, que parecia um contrato de transferência de propriedade da casa. Sorrindo, entreguei a Klaus. Tudo pronto, eu disse calmamente. Considere isso um presente para sua pequena família. Os olhos de Klaus se iluminaram imediatamente. Ele arrancou os papéis da minha mão como se tivesse ganhado na loteria. Sua voz estava cheia de excitação e o barulho fez Anneliese descer as escadas. Seu rosto estava radiante de alegria mal disfarçada. Ela se inclinou para folhear rapidamente o documento, com um sorriso que se alargava a cada segundo. Mas quando ela chegou à última página, sua expressão se desvaneceu um pouco. Seus olhos se estreitaram. Um toque de desconfiança brilhou neles. Então ela se jogou no sofá, cruzou as pernas e assumiu a postura de uma mulher que estava no controle total. Bem, eu suponho que esta casa é nossa agora. Quando você vai se mudar? Como esperado, pisquei com surpresa fingida. Me mudar? Para onde eu iria? Anneliese encolheu os ombros, sua voz mais fria do que nunca, varrendo qualquer suposta obrigação familiar. Esse é o seu problema, não o nosso. Não somos responsáveis por onde você mora. Virei-me para Klaus com um apelo calculado nos olhos. Eu realmente não tenho para onde ir. Eu não poderia ficar aqui? Apenas por um tempo? Ele desviou o olhar, evitando me encarar.
Existem muitos apartamentos para alugar por aí. Procure um. Mas eu não podia ir ainda, não até que tudo estivesse em seu devido lugar. Peguei seu braço gentilmente, com a voz baixa e controlada. Eu cuidei bem de você aqui. Posso continuar cozinhando, limpando. Não serei um fardo. Anneliese franziu a testa, obviamente pesando os prós e contras, e acenou com a cabeça com indiferença. Tudo bem, ela pode ficar por enquanto. Pelo menos é útil. Naquele momento, ela já parecia a dona da casa. Klaus, ao ver a pré-aprovação dela, não se incomodou em discordar. Sim, por mim tudo bem. Fique. Abaixei a cabeça para esconder o sorriso que se formava no canto da minha boca. Quanto mais relaxados eles estivessem, mais fácil seria expô-los. A verdade era que eu já os havia desvendado há muito tempo. Desde os preparativos do casamento, quando Klaus gastou cada centavo meu para satisfazer as exigências extravagantes de Anneliese. A cerimônia pecaminosamente cara, o carro de luxo, o pagamento inicial do apartamento, eu paguei por tudo e agora estava aqui, mais uma vez em minha própria casa, interpretando o papel de uma governanta não remunerada. A partir desse dia, eles não esconderam mais sua sensação de direito. Traga-me água! Ela gritou uma tarde, batendo a palma da mão na mesa como se estivesse chamando uma empregada. Sério, você está ficando cada vez pior nisso. Forcei um sorriso sofredor e lhe trouxe a água. Ela tomou um gole e cuspiu imediatamente, espirrando. Você está tentando queimar a mim e ao bebê vivos? A raiva que subiu em mim quase destruiu minha compostura, mas consegui esboçar um sorriso fraco. Sinto muito, vou te buscar outra. Ela estalou a língua com aborrecimento e me dispensou. Esqueça. Vá ao supermercado e faça algo decente para o jantar. Eu assenti, peguei as sacolas de compras e saí pela porta. Mas no momento em que cruzei aquele limiar, um plano já havia se formado na minha cabeça. Dirigi até a loja, escolhendo calmamente os ingredientes, enquanto montava minha versão de um menu de vingança. Não seriam truques baratos como fast food gorduroso ou sobremesas açucaradas. Isso era muito óbvio, muito fácil de rastrear. Não, eu lhes ofereceria algo muito mais sutil, muito mais eficaz. Enchi meu carrinho com comidas reconfortantes, pratos ricos em calorias, viciantes e enganosamente deliciosos. Purê de batatas cremoso, torrada amanteigada, macarrão com queijo gratinado, confit de pato, sopa doce de abóbora e, claro, todos os seus embutidos favoritos e molhos ricos em sal. Tudo o que eles amavam, tudo o que parecia reconfortante e nutritivo, mas que lentamente os sobrecarregaria, nublando suas mentes e enfraquecendo seus corpos. Naquela noite, preparei um banquete completo. Klaus devorou os pratos de queijo e o risoto como um animal faminto, rindo entre as mordidas. Mãe, você está cozinhando melhor do que nunca. Anneliese tomou um gole do creme de abóbora espesso e oleoso que preparei especialmente para ela, com um sorriso satisfeito no rosto. Parece que foi uma decisão inteligente manter você aqui, afinal. Comam o quanto quiserem, eu disse suavemente, servindo mais comida em seus pratos. Vocês parecem ter emagrecido um pouco ultimamente. Eu os observei se empanturrarem, reprimindo o sorriso sombrio que crescia em meu peito. Eles não notaram nada. Nem a armadilha se fechando lentamente ao redor deles, nem o cansaço que logo se instalaria, nem a névoa que começaria a obscurecer suas mentes. E eu simplesmente continuei cozinhando. No dia seguinte, e no dia seguinte, o mesmo padrão continuou, refeição após refeição. Quanto mais eles comiam, mais calma eu me sentia. Cada mordida me levava um passo adiante. Mas justamente quando tudo parecia estar tomando forma, algo desviou meu plano. Enquanto arrumava a sala de estar, meu olhar caiu acidentalmente sobre o laptop de Klaus, aberto no sofá. E no segundo seguinte, meu sangue gelou. Enquanto eu limpava, meu olhar vagou para o laptop aberto de Klaus. Ele devia ter se esquecido de fechá-lo. A tela ainda estava ligada, aberta em uma página do navegador. Eu não pretendia bisbilhotar, mas as palavras na tela me fizeram paralisar. Como contratar um seguro de vida de alto valor para um parente idoso. Métodos comuns para desaparecer sem deixar rastros. Como reatribuir o beneficiário de um fundo fiduciário após a morte. Eu havia lido apenas algumas linhas antes que um arrepio percorresse minha espinha, fixando-se como gelo em minha coluna. Naquele momento,
Soube com absoluta certeza. Minha vida havia sido reduzida a uma mera quantia em dinheiro, um alvo com um pagamento. Talvez tenha sido o destino, talvez pura coincidência, mas aquele olhar casual pode ter salvado minha vida. Sem hesitar, peguei meu casaco e fui direto para a agência de seguros, no centro de Curitiba. Sentada na recepção, tentei manter minha voz calma. Olá, gostaria de saber se alguém contratou uma apólice em meu nome. O funcionário digitou por alguns instantes e abriu um arquivo. Sim, senhora. Dorson. Ele assentiu. Na verdade, há um seguro de vida de alto valor em seu nome. Uma categoria premium, para ser mais preciso. Uma das ofertas mais caras que temos. Peguei o documento com os dedos trêmulos. Minhas mãos estavam geladas. Eu não precisava de mais provas. Eu sabia exatamente o que Klaus e Anneliese estavam planejando. Para eles, eu não era família. Eu era um resgate, esperando para ser pago. Quando voltei para casa, eles estavam deitados no sofá, esperando por mim, como se nada tivesse acontecido. Klaus, surpreendentemente, levantou-se para me cumprimentar, até pegou minha sacola com aquela familiar e falsa cordialidade. Olá, mãe. Você deve estar exausta de tanto correr hoje. Ele sempre interpretava o filho obediente quando precisava de algo. Eu mantive minha expressão neutra enquanto me sentava. Qual é o assunto desta vez? Klaus coçou a cabeça, tentando parecer despreocupado. Eu pensei que talvez pudéssemos te levar amanhã para o Parque Estadual de Vila Velha, fazer algumas trilhas, tomar um ar fresco, ver algo diferente. Anneliese interveio imediatamente, colocando uma mão suavemente nas minhas costas. Sua voz cheia de arrependimento. Eu tenho estado de mau humor ultimamente. Gritei com você sem motivo. Eu sinto muito, Elsa. Achei que seria bom se nós... Eu ri por dentro com a ideia. Se eu não tivesse descoberto o plano deles antes, talvez tivesse acreditado naquela pequena fachada de afeto, mas sorri e assenti. Claro, parece bom. Eu vou com vocês. Os dois ficaram momentaneamente surpresos com a facilidade com que eu concordei. Anneliese foi a primeira a se recuperar, sorriu rapidamente e me acompanhou até meu quarto. Ótimo, então é melhor você fazer as malas. Partimos cedo. Não respondi. Apenas entrei no meu quarto e fechei a porta à chave. Sentei-me na beira da cama e olhei para a mochila vazia. Minhas mãos se fecharam lentamente em punhos. Eu já sabia o que eles fariam, mas o que eles não sabiam era que eu havia começado a planejar muito antes deles. Eles não eram os únicos esperando pelo dia seguinte. Eu também estava. Só que o final não seria como eles imaginavam. Partimos após o café da manhã. Sentei-me calmamente no banco do passageiro do carro de Klaus, observando a paisagem se tornar cada vez mais desolada à medida que deixávamos a cidade para trás. Quanto mais longe íamos, mais calmo meu coração ficava. Uma calma quase misteriosa. Eles haviam escolhido um parque estadual isolado nos arredores. Eu já tinha ouvido falar daquele lugar. Todos os anos havia relatos de caminhantes que desapareciam misteriosamente ou caíam acidentalmente de penhascos. Terreno perigoso, trilhas não vigiadas, o lugar tinha má fama entre os moradores locais. Klaus sabia exatamente que tipo de lugar era. Foi por isso que ele o escolheu. E eu também. Chegamos, ele disse, parando perto do pé da montanha. Quando saí, um forte arrepio percorreu minha espinha, apesar da luz do dia. Anneliese imediatamente entrelaçou o braço no meu, sua voz muito alegre. Elsa, por que você está tão distraída? Vamos, não estrague meu humor. Eu lhe dei um sorriso caloroso. Claro, estamos aqui para relaxar hoje, não estamos? Começamos a subir o caminho íngreme, cada vez mais alto, até que o sol tingiu o céu de um vermelho tijolo brilhante. Quando finalmente paramos, em um mirante, estávamos a poucos passos do topo. Klaus apontou para uma grande rocha. Mãe, sente-se, respire um pouco. Ele enfiou a mão na mochila, tirou uma bebida e me estendeu. Isto é uma bebida eletrolítica. Pensei que pudesse te ajudar a recuperar a energia. Peguei a garrafa com um gesto de agradecimento e a levei aos lábios, apenas o suficiente para parecer que estava bebendo. Não engoli uma gota. Quando abaixei a garrafa, vi um olhar fugaz entre Klaus e Anneliese. Aquele sorriso presunçoso no canto da boca deles confirmou o que eu já sabia. Perfeito. Tirei 2 barras de cereal da minha mochila e as ofereci a eles. Vocês dois também deveriam comer alguma coisa. Foi uma longa subida.
Eles pegaram as barras com entusiasmo, rasgando a embalagem sem pensar 2 vezes, tão ansiosos que nem notaram os leves rasgos que eu havia escondido cuidadosamente na embalagem. Sentei-me calmamente na rocha, fingindo descansar, depois deixei meu corpo relaxar e afundei no chão. Na hora certa, ouvi a risada deliciada de Anneliese. Ela bebeu. Isso foi muito fácil. A voz de Klaus a seguiu, mais fria do que nunca. Sinto muito, mãe, mas eu preciso do dinheiro do seguro. Senti que eles começaram a me arrastar para a beira, provavelmente visando um local fora do caminho, onde ninguém encontraria um corpo facilmente. Contei silenciosamente em minha cabeça. 3, 2, 1. Então, um barulho repentino. 2 golpes altos ecoaram no chão atrás de mim. Abri os olhos e me levantei lentamente. Eles estavam deitados no chão, inconscientes. Viu? Eu disse. Eu nunca bebi aquela bebida eletrolítica, apenas fingi. O verdadeiro truque estava nas barras de cereal misturadas com os mesmos sedativos que vocês esconderam em casa. Eu tinha encontrado o esconderijo deles secretamente nos últimos dias. Tentar me enganar? Vocês são muito ingênuos. Lancei-lhes um último olhar frio e cortante, joguei minha mochila por cima do ombro e comecei a descer a montanha. Quando a noite chegou, a temperatura caiu drasticamente. Animais selvagens frequentemente vagavam por aquelas trilhas. Se eles não encontrassem o caminho de volta antes do anoitecer. Bem, essa seria a lição que aprenderiam. Deixe-os experimentar um pouco de sobrevivência real, cantarolei para mim mesma enquanto descia passo a passo. Assim que cheguei ao início da trilha, ouvi de repente gritos fracos e engasgados pedindo ajuda. Parei abruptamente, virei-me na direção do som e abri caminho cautelosamente pela vegetação rasteira. Lá, entre a moita, estava um homem. Sua perna estava obviamente ferida, seu rosto pálido, os olhos vidrados de dor. Ele parecia ter a minha idade. Sua voz tremeu. Você pode conseguir ajuda. Não hesitei, liguei para a emergência e permaneci ao lado dele até que uma ambulância chegasse. No hospital, sentei-me calmamente na sala de espera enquanto o levavam para a emergência. Algum tempo depois, um médico saiu. Ele vai se recuperar, está fora de perigo. Quando ele finalmente recuperou a consciência, ouvi seu nome claramente pela primeira vez. Obrigado, ele disse baixinho. Eu sou o Robert Graham, CEO do Grupo Graham. Meu coração parou. O Grupo Graham, a mesma empresa da qual a empresa de Klaus havia tentado desesperadamente obter investimentos. Que interessante. O destino nunca se esquece de seu momento. Eu nunca mencionei a conexão entre Robert e Klaus. Você salvou minha vida, disse Robert de sua cama de hospital, ainda fraco, mas apertando minha mão com surpreendente força. Se você precisar de alguma coisa, não importa o que seja, é só dizer. Eu farei o que puder. Sorri suavemente e acariciei as costas de sua mão. Eu estava apenas lá. Fazer o que é certo nem sempre exige uma recompensa. Falei com tanta sinceridade, mas guardei aquele encontro inesperado para mim. Um ponto de virada silencioso do destino que eu preferia manter privado. Quando me levantei para ir, vi que o corredor em frente ao seu quarto já estava cheio de pessoas. Executivos, assistentes, amigos, todos apressando-se para ver como ele estava. Mesmo naquela cama de hospital, Robert tinha a autoridade serena de um homem acostumado a comandar um ambiente. Ele não era apenas um paciente, ele era alguém importante. E pela primeira vez em muito tempo senti algo se soltar no meu peito. Um peso se levantou. Eu não sabia se Klaus e Anneliese haviam voltado em segurança da montanha, mas, estranhamente, não estava com pressa de descobrir. Klaus provavelmente nunca pensou, nem por um segundo, que sua frágil mãe idosa era há muito tempo membro de um clube de montanhismo local, treinada em primeiros socorros em ambiente selvagem e fisicamente mais apta do que a maioria das pessoas com metade da idade dela. Naquela noite, dormi como um bebê. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol se derramava suavemente sobre meu travesseiro. O relógio marcava 10 horas. Peguei o telefone e disquei com uma voz urgente e ofegante. Alô, por favor, vocês têm que me ajudar. Meu filho e minha nora foram fazer uma trilha no Parque Vila Velha ontem e não voltaram. Estou tão preocupada. Por favor, encontrem-nos. A voz do operador imediatamente ficou séria. Por favor, fique calma, senhora. Dorson. Enviaremos uma equipe de busca imediatamente.
4 horas depois, recebi a ligação. Nós os encontramos. Levei meu tempo para chegar ao hospital. Quando abri a porta do quarto, encontrei Klaus e Anneliese deitados em suas camas, pálidos e magros como um par de gatos de rua encharcados. Klaus virou a cabeça fracamente. Mãe, onde você estava? Eu pisquei inocentemente, mantendo minha voz suave. Não tenho certeza, só me lembro de ter acordado em um quarto de hospital. Puxei a perna da calça, revelando um tornozelo com um curativo limpo. Os médicos disseram que foi apenas uma pequena torção. Anneliese ofegou, ainda com dificuldade para respirar. Nós desmaiamos de repente. Não faz sentido. Você... Eu acenei rapidamente com a mão, interrompendo-a com uma expressão de surpresa e dor. O que você está dizendo? Por que eu faria uma coisa dessas? Eu amo vocês dois. Eu estava tão preocupada. Klaus franziu a testa como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas não disse nada. Esquece. Ele murmurou finalmente, afundando-se no travesseiro em derrota. Durante a estadia no hospital, Anneliese não perdeu a oportunidade de voltar a ser ela mesma. Hoje eu quero lagosta. Amanhã, sopa vichyssoise. Eu preciso me nutrir. Antes eu a teria lembrado carinhosamente de comer algo leve, mas agora apenas sorri, assenti e fui para a cozinha. Preparei tudo, exatamente como ela gostava, e adicionei uma rica sopa de galinha todos os dias, sem falhar em uma única porção. Ela a bebia satisfeita, e eu observava calmamente, satisfeita. No dia em que receberam alta, eu soube que aquela fase havia chegado ao seu ato final. Klaus voltou radiante de esperança para sua empresa, mas os seguranças o detiveram na entrada. Eu trabalho aqui. Por que não posso entrar? Ele perguntou. O segurança nem sequer se mexeu. O sistema está correto. O senhor foi desligado. Klaus paralisou. Ele enviou mensagens frenéticas aos executivos da empresa, apenas para receber uma resposta concisa. Seu contrato foi rescindido. A empresa não precisa mais dos seus serviços. Atingiu-o como um tijolo no peito. Ele voltou para casa atordoado e se jogou no sofá, com os olhos fundos. Olhei para ele com indiferença. Que dia difícil. Você parece chateado. Ele apertou os lábios, cerrou os punhos, então não conseguiu mais se conter e explodiu. Eu sou realmente tão inútil? Por que eles me demitiriam? Fui até ele e acariciei sua cabeça gentilmente. Não se desanime. Eu tenho dinheiro. Eu cuidarei de vocês dois. Você não deveria mais se estressar com o trabalho. Na verdade, por que eu não mando vocês de férias para relaxarem um pouco? O que acham? Ele olhou para cima, surpreso com a oferta, com um toque de hesitação nos olhos, mas depois assentiu. Sim, talvez não seja tão ruim. Claro que ele diria sim. Eu o conhecia muito bem. Ele nunca recusava algo que parecesse um benefício fácil. Anneliese interveio animadamente. Um feriado parece perfeito. Precisamos de um tempo, e assim eu reservei para eles uma viagem de 7 dias para Pipa, no nordeste do Brasil. Eles não tinham ideia de que este era meu último presente para eles. Um último ato de bondade silenciosa e calculada. Quanto a mim, eu já estava virando uma nova página. O cartão de visita de Robert estava na minha gaveta esperando. Ele havia me ligado alguns dias depois do hospital, pedindo para me ver novamente. Ainda te devo um jantar, ele disse calorosamente. Não apenas para agradecer. Eu realmente quero te ver de novo. Passei os dedos sobre as letras em relevo no cartão, sentindo uma suavidade em meu coração que não sentia há anos. Talvez, apenas talvez, minha vida real estivesse apenas começando. A primeira coisa que Klaus fez depois de pousar em Pipa foi me enviar uma mensagem pedindo dinheiro para a viagem. Eu transferi os fundos, sem hesitar, e até adicionei, com um sorriso. Se não for suficiente, me avise. Aquela única mensagem desencadeou seus gastos completamente. De alguns milhares a dezenas de milhares de reais, de restaurantes de luxo a boutiques de grife, eles se esbanjaram sem moderação, e toda vez eu enviava o dinheiro generosamente. Enquanto isso, comecei a arrumar a casa, peça por peça. Contratei uma empresa de mudanças, empacotei tudo o que possuíam, roupas, quinquilharias, tudo o que cheirava a eles, e enviei para o centro de doações local. Tudo o que tinha valor mínimo, doei para instituições de caridade. Não deixei nada para trás. Então, troquei as fechaduras. Quando eles voltaram de suas chamadas férias de luxo, minha limpeza estava completa, cada passo perfeitamente executado.
Assim que saíram do avião, enviei-lhes o golpe de misericórdia, uma fatura detalhada de tudo o que haviam gasto durante a viagem. Cada item, cada real, claramente marcada. Devedor Klaus Dorson, pois nada daquele dinheiro veio das minhas contas pessoais. Eu apenas havia adiantado tudo usando a linha de crédito de Klaus. Eu o sobrecarreguei, como ele adorava fazer com tudo na vida. Apenas segui as instruções dele e deixei que ele pagasse. Eles pensavam que meu dinheiro era deles e que podiam simplesmente pegá-lo, mas não há nada de graça. O que se faz volta. O telefonema de Klaus veio rápido, sua voz cheia de pânico e raiva. Que diabos é isso? Que contas são essas que você me mandou? Minha voz soou calma. O dinheiro que você gastou, Klaus, é seu para você pagar de volta. Ele parou, atordoado, antes de explodir. Eu sou seu filho. Não é normal que eu gaste seu dinheiro? Eu soltei uma risada baixa. Sério? Você ainda se lembra que sou sua mãe? Diga-me, fora quando você precisava de dinheiro. Você alguma vez olhou nos meus olhos e disse: Eu te amo, mãe. Eu desliguei. 1 hora depois, a campainha começou a tocar furiosamente. Então, os punhos de Klaus batiam na porta. Mãe, abra! Você me ouve? A voz de Anneliese, estridente e furiosa, seguiu. Esta é a sua maneira de terminar com o seu próprio filho? Que tipo de mãe faz uma coisa dessas? Fui lentamente até a porta, abrindo-a apenas o suficiente para bloquear a entrada com meu corpo. Klaus imediatamente tentou forçar uma entrada, mas eu permaneci firme. Com licença, o que o senhor pensa que está fazendo? Esta não é a casa de vocês. Os olhos dele queimaram. O que você quer dizer? Você nos deu esta casa. Anneliese zombou com os braços cruzados. Não se faça de boba. Nós te deixamos ficar aqui por bondade. Eu ri friamente e joguei uma pasta diretamente no rosto de Klaus. Olhe em nome de quem está o título de propriedade. Klaus abriu a pasta. Seu rosto ficou pálido enquanto lia. Isto não pode ser. Anneliese a arrancou de sua mão, folheando as páginas até que seus dedos tremeram. Ainda está no seu nome. Você nos enganou. Levantei uma sobrancelha. Vocês estavam tão ansiosos para embolsar a herança que nem leram as letras miúdas. Este documento que vocês assinaram era apenas uma carta de intenção de transferência. Não vinculativa, sem validade legal. O rosto dela ficou branco como giz. Por quê? Por que você nos deu um contrato falso? Eu sorri levemente. Porque vocês estavam muito ocupados, comemorando para anotar a última linha. Apenas para fins de exibição, sem transferência de propriedade legalmente vinculante. Klaus perdeu o controle e me empurrou violentamente. Eu sou seu filho. Como você pôde fazer isso comigo? Eu me endireitei, então calmamente puxei outra pasta de uma gaveta. Você não é meu filho. Ele paralisou, a cor sumindo completamente de seu rosto. Eu lhe entreguei o envelope. Este é o relatório do teste de paternidade. Sua mãe biológica foi a mulher que destruiu meu casamento. Ela te teve e depois sumiu. Seu pai patético foi expulso da minha vida, mas eu te acolhi. Paguei suas dívidas, comprei uma casa para você, te dei uma família. Eu nunca tive outro filho. Por quê? Porque eu te dei tudo. E o que você me deu em troca? Klaus desabou no chão, como se sua espinha tivesse sido quebrada, murmurando baixinho. Não, você está mentindo, isso não pode ser real. Eu me agachei, olhei em seus olhos e disse baixinho. Eu fiz mais do que o suficiente por você. Agora, pague o que deve e suma da minha casa. Então me virei para Anneliese. Ah, e quanto à bebida na montanha, eu nunca toquei nela. Vocês tomaram o próprio remédio. Eu apenas o devolvi aos seus legítimos donos. Com isso, bati a porta. Do lado de fora, os soluços de Klaus quebraram o silêncio. Profundos, engasgados, o som de alguém que finalmente havia acordado. Mas tarde demais, e eu finalmente estava no limiar da minha própria vida, sem olhar para trás. Toda a minha vida pensei que tinha sido uma boa mãe. Se ele se desviava, eu era quem sempre o tirava do problema. Se surgiam problemas, eu era quem mantinha tudo unido, sem hesitar. Eu pensei que se eu o amasse o suficiente, ele me daria de volta pelo menos um toque de calor. Mas eu estava errada. O amor, por mais sincero que seja, nunca garante que será retribuído. O barulho do lado de fora da minha porta finalmente cessou. Olhei pelo olho mágico e vi Klaus e Anneliese encolhidos na soleira, pálidos e desmaiados.
Não hesitei e liguei para as emergências. Anos de indulgência em refeições ricas em gordura, sódio e açúcar, combinados com seu colapso emocional e estresse excessivo, cobraram seu preço e fizeram seus corpos entrarem em colapso. Mais tarde, o médico me disse: talvez eles nunca se recuperem completamente. A fraqueza provavelmente será o novo normal deles. Eu lhe dei um pequeno sorriso. Esse não é o meu problema. Ao sair do quarto do hospital, Klaus sussurrou fracamente: Mãe, sinto muito. Eu parei e mal me virei. Você está certo, eu disse baixinho. Você deveria pedir desculpas por ser um parasita ingrato. Virei as costas e saí. Atrás de mim, ouvi o som agudo do monitor. Uma equipe de enfermeiras invadiu a sala. Fiquei do lado de fora, observando o caos se desenrolar através do vidro. Eu não era nada mais do que uma espectadora de uma história à qual não pertencia mais. Talvez eu nunca tenha tido realmente o que se chama de família. Meu telefone tocou. Um nome familiar acendeu na tela. Onde você está? Eu vou te buscar. No momento em que ouvi a voz de Robert, algo se soltou no meu peito que estava tenso e dolorido por tanto tempo. Respirei fundo, enxuguei os últimos vestígios de emoção do canto do meu olho e fui em direção à entrada do hospital. Logo, um sedã escuro parou suavemente na minha frente. Levantei uma mão e sorri. Há quanto tempo, Robert? Ele retribuiu o sorriso do banco do motorista. Tempo demais. Você acha que finalmente é hora de levarmos isso a sério? Não respondi imediatamente. Apenas abri a porta e me sentei no banco do passageiro. Robert era o tipo de homem que irradiava calma assim que você estava perto dele. Nada alto, nada dominador. Ele nunca tentou ser o centro da minha vida, mas sempre foi aquele que me iluminou quando eu me sentia mais perdida. Nos dias que se seguiram, acostumei-me com a presença dele. Ele me levava a pequenos clubes de leitura e me encorajou a me inscrever em um curso de cerâmica no Centro de Artes local. Caminhávamos juntos pela manhã, cozinhávamos juntos à noite. Ele me ouvia quando eu falava de Goofy e me deixava compartilhar minhas memórias mais sombrias quando elas surgiam. Comecei a redecorar a casa, enchendo-a de alegria. A cozinha, que antes era um campo de batalha de obrigações, tornou-se um lugar de paz, onde agora eu cozinhava apenas para mim. No quintal, plantei um jardim de ervas. Hortelã, alecrim e lavanda cresciam sob o sol, assim como meu espírito. Robert não fazia grandes promessas. Não falava de uma eternidade. Ele apenas ficava quieto e firme ao meu lado. Não por mim, mas comigo. Às vezes, sentávamos na varanda, cada um com uma xícara de chá na mão, e ele gentilmente pegava meus dedos e dizia: Elsa, você finalmente parou de viver para todos os outros. Eu sorri e assenti. Sim, finalmente estou vivendo para mim. Certa tarde, recebi um pacote anônimo. Dentro, havia documentos internos de mudanças de pessoal de alto escalão no grupo Graham. O nome de Klaus havia sido completamente removido de todos os arquivos de projeto. Eu não perguntei quem havia enviado. Eu já sabia. Robert não disse uma palavra. Ele apenas me preparou uma xícara de café fresco e a colocou calmamente na mesa, como sempre fazia. Peguei a xícara, olhei para ele e sorri. Obrigada. Ele apenas sorriu de volta sem dizer nada. Naquele momento percebi algo. A verdadeira felicidade nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes, ela vem depois da tempestade. Na forma de uma mão firme que te alcança em silêncio. 60 anos de vida, e eu finalmente não estava mais presa entre as paredes de um relacionamento quebrado. O que virá a seguir? Não sei se meus anos dourados serão lidos como um conto de fadas romântico, mas de uma coisa eu sei. Agora, eu escrevo minha própria história. Naquela noite, sentamos juntos no quintal, ouvindo discos antigos, e enquanto o sol se punha lentamente atrás das árvores, Robert perguntou suavemente: Elsa, você acha que um dia vai amar de novo? Virei-me para ele, meus olhos calmos e certos. Talvez eu já ame.